Boa noite. Está no ar o programa Passos para o Sucesso. É um prazer estarmos com vocês mais uma vez. Obrigado por mais uma vez estar nos recebendo na sua casa, é uma grande satisfação. E a trajetória continua, nós estamos falando de passos para o sucesso e nós estamos continuando a caminhar em direção aos nossos objetivos. Como eu sempre falo, sucesso não é um lugar onde se chega, mas o jeito como se vai, a caminhada, cada passo que você dá. Isso é importante em direção ao seu sucesso. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante para o nosso sucesso profissional e pessoal. Nós vamos falar sobre educação, né, Augusto? Na verdade, a educação abrange tudo. Abrange a vida do estudante, a vida do empresário, a vida do senhor de idade, a vida da criança, a vida do jovem. A educação está presente em todos os contextos, está presente em todas as áreas socioeconômicas e por isso é fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, Rosa. Claro. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial no nosso programa. Está conosco Hélio Almeida. Boa noite, Hélio. Boa noite, Augusto. Boa noite, Rose. É um prazer muito grande estar aqui no programa com vocês e também aos nossos internautas. É um prazer poder comunicar com vocês também nesta oportunidade. Obrigado por ter aceitado o convite, Hélio. E acreditamos que esse bate-papo vai ser bem bacana, que estaremos conversando um pouco sobre educação. Eu quero iniciar essa noite lendo um poema de Paulo Freire sobre a escola. Diz assim: escola é lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadro, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor, na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo, que forma a parede indiferente e frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é também criar camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Com esse poema chamado A Escola, do grande educador Paulo Freire, nós queremos começar o bate-papo, Hélio. E você já está há muito tempo na área de educação. Quanto tempo você está na área de educação, Hélio? Efetivamente 30 anos. 30 anos já, efetivamente? 30 anos que eu venho ministrando na educação. Desde a educação teológica, né, até a educação secular e também a educação profissional. E você, Hélio, você foi professor e hoje você é atualmente diretor de uma rede de colégios. E como foi esse processo de estar dos dois lados? Na verdade, Rose, eu ainda sou professor, né? Eu dizia isso agora há pouco. Professor a gente nunca deixa de ser, diferente de você estar, né? Algumas pessoas estão em alguma posição, estão em algum mandato, né? Mas eu sou professor, gosto de continuar aprendendo. E isso já há esses 30 anos, e dentro da educação nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma série de etapas, né? Vários processos em que nós conseguimos estar desenvolvendo nesse período e ao longo desses anos, né? Nessa peregrinação. A gente sempre diz que professor é um peregrino. E cada hora, um pouco aqui, um pouco ali, e nós vamos capegando, carregando o que dá, caindo com o que não dá e vamos caminhando. E qual seria a diferença, professor Hélio, entre você estar na sala de aula e você estar na direção da escola? Hoje, você já conviveu com essas duas situações, qual seria, na sua visão, a diferença? Tem alguma diferença? O que é que muda nesse âmbito? A sala. Simplesmente a sala. Porque, na verdade, nós temos a oportunidade, todos aqueles
que passaram por uma sala de aula e depois vai para a parte administrativa, ele tem sempre o vínculo pedagógico, que na verdade é o que faz a grande diferença na instituição de ensino. Na sua opinião, Hélio, quais seriam as maiores dificuldades que os educadores enfrentam hoje em sala de aula? O sistema. Observe, quando se fala de um sistema, se fala de algo que foi preparado, engessado, muitas vezes, e que você não tem muita mobilidade, não tem muita flexibilidade. Nós observamos que existem os técnicos da educação e existem os políticos da educação. Qual seria a diferença? O técnico da educação, ele pensa a educação como ela tem que ser, como ela tem que acontecer, sem se preocupar com o tempo, sem se preocupar com o espaço, sem se preocupar efetivamente com as noções que vai fazer você parar ou continuar. Por quê? Porque a educação é um processo, não é algo estático, não é um estado. Enquanto que os políticos da educação, eles se preocupam com o momento, porque num período muito curto tem que tomar uma medida que cause um impacto, tá? E isso acaba trazendo muito prejuízo, porque a educação acaba perdendo a sequência. E isso, obviamente, acaba prejudicando e muito. Hoje nós estamos vivendo num país em que nós estamos no final da lista de educação do mundo, infelizmente. Nós estamos perdendo para... Hoje nós estamos muito mal colocados na América do Sul e no mundo, então, nós estamos lá no finalzinho, perdendo para a Malásia. Mesmo com o crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, o Brasil continua atrasado? Veja só, o Brasil não teve crescimento. A realidade é esta. O Brasil simplesmente começou a dar um pouco mais de condição para se fazer o trabalho. É como você diz assim, olha, eu estou com um trem fora dos trilhos, aí eu coloco ele nos trilhos, mas ainda não comecei a acelerar ainda. Ele está muito aquém disto. Entendi. E nós estamos em constante mudança. Como que a educação está vivendo isso? A tecnologia está chegando, está dominando os nossos jovens. Como você, como educador, está vendo isso? Veja só, obviamente que nós estamos aí e não há como negar o avanço tecnológico. E se o avanço tecnológico está aí, esse avanço passou pela educação. Ele só existe por causa da educação. Agora, o que acontece? Nesse íntere tem um problema do fator preparo. Nós não temos nem pessoas, nem situações, nem escolas preparadas para essa tecnologia no mundo globalizado. Como eu disse, nós estamos lá no final da fila. E nesse mundo globalizado já existem outros que estão na ponta dessa fila. Obviamente, como educador, e a educação nossa hoje, ela sofre constantemente uma série de embates. Primeiro, vamos tentar enumerar pelo menos 3 pontos que eu considero muito significativos. Se nós não temos pessoas preparadas, é porque nós não temos professores preparados. Se nós não temos professores preparados, é porque nós não temos instituições que preparem. Então, veja só, nós temos excelentes instituições de ensino do país, só que estão preparando alguns cientistas que estão desenvolvendo essa tecnologia. Mas, analise. Você pega o seu computador e os programas que nele existem, e quanto que você utiliza do que o computador oferece? 10%? 5%? E por que não utiliza mais? Porque eu não estou preparado. E isto é um grande problema. Então, na verdade, Rosa, nós precisaríamos não desprezar a tecnologia que está aí, mas nos preparar para ela. Nós vemos que hoje as empresas estão preparando e forçando de alguma maneira que as instituições de ensino preparem melhor os seus alunos. Haja vista a corrida que nós estamos tendo para a área de técnica e tecnológica no nosso país.
Então, na sua visão, o grande problema não é que a tecnologia atrapalha ou interfere na educação. A questão é o uso dela, que nós não estamos nos adequando a usá-la e a se apropriar dela, é isso? A tecnologia, ela só vem como... Ela é mais uma ferramenta. Sim. Ela não educa, ela é uma ferramenta. Às vezes até coercitiva, tá? Força as pessoas a entrar nesse sistema. Veja só, hoje a pessoa que é aposentado... e ele nasceu num período em que não tinha essa tecnologia. Ele se obriga a saber essa tecnologia, senão ele vai ficar sem o salário. Então isso é coercitivo. Então ele vai lá e aprende a digitar a sua senha para sacar o seu salário no final do mês. É imposto sobre ele. Já que você falou dessa questão, dessa comparação, que mudança, na sua visão, houve de... Você começou a ensinar, você disse, há 30 anos atrás. Que diferenças você viu, você notou, até hoje você ensina, de 30 anos atrás para hoje, em sala de aula? Qual é a principal diferença que você vê ou não tem tanta diferença? Não, existem as suas diferenças. Mas nós temos que ponderar o seguinte. A origem, como é que as coisas surgiram? Eu tinha um professor na faculdade, e na aula de filosofia, e eu gostava muito de ouvi-lo, quando ele ia explicar alguma coisa, ele dizia assim, e na etimologia da palavra, ou seja, na origem dessa palavra, o que nós temos é muita gente entrando no caminho sem ser pelo início desse caminho, entrando pelo atalho, tá? Então eu vejo que a tecnologia, em muitos aspectos, ela entra pelo atalho. Quer ver um exemplo? Se fala muito hoje de lousa digital. Agora eu pergunto para você, quantos professores estão preparados para utilizar uma lousa digital? Quantas escolas? Então você ouve assim, porque tal escola ou tal lugar tem tantas lousas digitais. E daí? E quem sabe utilizar? Porque se eu não souber fazer a base, então eu vou acabar pulando isso e perdendo. Então, Augusto, eu vejo essas diferenças esta diferença, ela está basicamente em como saber fazer. Porque não é só saber, é saber fazer. É isso que a LDB traz no seu bojo já no início. E, Hélio, e qual a sua visão de futuro para esse mundo de constante mudança? Qual a sua visão da educação da nova geração? Trabalho. A educação, ela é um trabalho constante, como você disse, com muita propriedade no início, Augusto, dizendo que ela está presente em todos os momentos, em todos os segmentos, em todas as idades, em todas as faixas etárias. E ela continua. E ela vai continuar. Mas eu preciso de muito trabalho. Eu preciso trabalhar muito para que isso ocorra. E hoje nós observamos que as pessoas estão vendo o mundo da comodidade. Trabalho não, comodidade. Zona de conforto. Eu diria mais do que isso, né? Ele já está sem querer procurar um novo conforto. Está estagnado. Estagnado. A palavra seria essa. Ok. Professor, na sua visão, e eu quero ver se você comunga comigo nisso. Na educação, o pai tem responsabilidade, o aluno tem responsabilidade, o professor tem responsabilidade e a instituição tem sua responsabilidade. Na sua opinião, na sua visão, qual seria a responsabilidade de cada um desses 4 elementos? Pai, aluno, professor e instituição. Permita-me acrescentar mais o 5º elemento, que é governo. Tá? Porque, observe o seguinte, a nossa Constituição diz que a educação, ela é uma obrigação do Estado. Ora, se ela é obrigação do Estado, o Estado deveria fazer isso bem. O Estado não faz isso bem. Tá? Por isso que nós existimos, obviamente, como escolas ou instituição de ensino particular. Porque o Estado não faz isso bem. Mas, se nós entendermos que a educação, ela é como uma família. Todos numa família têm as suas responsabilidades. Todos numa família têm os seus direitos e as suas obrigações. E todos vivem na mesma casa. A educação, ela passa assim. Primeiro, a família precisa se envolver. Ela precisa saber. Só que nós temos aí um conflito de tempo e o conflito de geração. O pai tem que saber o que o filho está fazendo
e por que ele está fazendo. Mudou aquela conotação do século passado, ou do milênio passado, porque eu devo estar falando para a maioria de pessoas do milênio passado, em que estuda, meu filho, para você ser alguém. Aí o filho estudou. E aí? E agora? Agora não arruma um trabalho. Tá? Ele só estudou. E ele continua sendo ninguém. Então nós temos que entender o seguinte, nós estamos no mundo em constante mudança. Que a única certeza estável é que tudo vai mudar. Obviamente, os pais têm as suas responsabilidades de saber desta necessidade, desta obrigação. Os filhos também têm que ter a sensibilidade que ele tem o momento da oportunidade. Observe que muitas pessoas, depois de estar numa empresa, já trabalhando até num cargo de chefia, ele se obriga a voltar para a sala de aula para estudar novamente, porque senão ele não consegue dar continuidade na sua atividade profissional. Então, você tem que entender que é o momento da sua oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Terceiro, nós temos a preocupação com a instituição. Então, a instituição tem que estar atualizada. Ela tem que estar focada no momento. O que está acontecendo neste momento? Qual é a minha obrigação? Essa sintonia tem que ser constante. Né? Você disse mais uma vez, pais... Pais, filhos, instituição, Sim. Os professores e o governo. Ok. Os professores. Nós sabemos que não existe escola sem professor e nem professor sem escola. Muitos têm que entender que o professor, a docência é um sacerdócio. Então, eu não sou professor porque eu dou aula. Eu sou professor porque eu amo a educação. Até porque a educação é algo apaixonante. Nós temos o ledo engano de que vamos mudar o mundo. A gente faz, né, entra na educação, e eu devo ter alguns colegas que devem estar aí, que certamente corroboram comigo, que nós temos o ledo engano que vamos mudar o mundo. Até Durkheim, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, a educação, ela transforma a sociedade ou ela reproduz a sociedade? Então essa é uma frase, é uma questão. E a resposta está assim, depende da classe dominante. Então o que é que vai acontecer? Vamos reproduzir a sociedade ou vamos transformar a sociedade? Hoje nós vivemos num conflito de reproduções e de transformações. Pequenas transformações, pequenas reproduções, e nós vamos mudando. Estamos num momento de constantes mudanças. Então hoje o professor entende que ele é um sacerdote. Ele tem que amar isso. E não é simplesmente fazer um bico, né, como para alguns tem sido. E, por fim, o governo. O governo tem um papel fundamental. E eu estou muito feliz com o que vem acontecendo. Mas você vai dizer assim, mas mesmo com essa situação tão caótica que ainda estamos vivendo, mesmo, mas já demos alguns passos, né? E diz já uma educadora que um passo à frente ou um passo atrás, já não estamos mais no mesmo lugar. Então, obviamente, nós já estamos em movimento. Nós estamos dando os nossos primeiros passos. Por quê? Foram criados alguns instrumentos de avaliação que nós não tínhamos antes. Tá? O Enem, o ENAD e tantos outros, né, Saresp e tantas outras instrumentos que foram criados para fazer a avaliação da nossa educação. E isso vai melhorar. Hélio, para nós finalizarmos, qual a sua dica que você daria para os próximos professores e alunos? Você frisou bem o que é formado em educação, queria que você desse uma dica para os nossos professores e nossos próximos alunos. Professores é amar. Amar, porque nós estamos trabalhando com um momento tão oportuno em todo o tempo. Porque você tem os insumos que serão futuramente os nossos dirigentes, os nossos governantes. Então, ter a oportunidade de saber que os futuros dirigentes, os futuros governantes, eles certamente passam pelas mãos dos professores, desses professores. Os alunos.
as oportunidades que a vida nos oferece. E saiba que teremos que ter muito trabalho, porque sucesso, que todo mundo quer, inclusive o nosso programa é Passos para o Sucesso, ele só vem antes de trabalho no dicionário, né? Então, o sucesso, ele é feito de muito trabalho e de oportunidade. Queremos agradecer ao professor Hélio por essa aula aqui, que nós ficamos encantados e com certeza estaremos convidando outras vezes para continuar falando de educação e falar de outros assuntos também. Foi um grande prazer. Muito obrigado, professor Hélio, por sua imensa e rica participação aqui no nosso programa. Eu quero agradecer a vocês, ao programa, à TV Jaguari aqui, e dizer que estamos à disposição, né? E dizer uma frase, terminar com uma frase de Rubem Alves, que eu gosto muito, que diz assim: o saber tem que ter sabor. Foi um prazer, viu, Hélio, tê-lo aqui. O Augusto tem um recado, né, Augusto? Quero dar uma boa noite a todos e convidá-los para na próxima semana estarmos mais uma vez ouvindo o programa Passos para o Sucesso. Você pode mandar sua sugestão, você pode acessar a nossa fanpage, tá? Inclusive, quero ler aqui um recado. É um grande prazer receber o educador e empresário Hélio Almeida, Gelson Daoli. Você também pode mandar sua mensagem para nós participar ao vivo, interagir, mandando perguntas. Na próxima segunda, nós estaremos conversando novamente sobre um outro tema. Obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda.